princípio, os caras mostraram um interesse pelo jogador, mas no fim não quiseram. Eu vou ser muito sincero com vocês. Acho que o Luiz Araújo hoje é um cara que entrega muito mais. E quando eu falo entrega muito mais, eu não tô falando só da questão esportiva. Primeiro que eu não gosto do futebol do Matheus Pereira, tá? Não gosto do futebol dele. Ele é aquele jogador para compor elenco. Só que tem um problema. Existem algumas situações que aconteceram nos bastidores do Cruzeiro. O Cruzeiro noticiou que Flamengo e Cruzeiro costuraram um acordo pela troca, ida Luiz Araújo vindo Matheus Pereira, e que a troca não aconteceu porque o Matheus Pereira não quis. Isso me chamou a atenção. Primeiro, vamos lá, o Matheus Pereira não querer porque ele está insatisfeito no Cruzeiro, e segundo, o Flamengo topar envolver o Luiz Araújo. Eu procurei o Flamengo me disse o seguinte, versão do Flamengo: o Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, ligou pra gente oferecendo o Matheus Pereira, a gente ficou animado, beleza, a gente gosta do jogador. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil não toca em outro assunto, né? Essa negociação aí polêmica, né? Envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo, né? Mas as verdades começam a aparecer, né? As verdades começam a vir à tona, né? Eu achei estranho o Flamengo querer se desfazer do seu melhor jogador, trocar por um jogador que hoje vive um mau momento, né? Quer dizer, péssimo momento, né? E as histórias começam a se ligar, né? Vocês lembram que Matheus Pereira declarou que queria ir embora, né? E agora envolver ele numa negociação que estava na cara que o Flamengo não ia aceitar. E surge lá na imprensa de Minas e ele que não quis vir. Quer dizer, fazer a média, né? Fazer a média para dizer que ele quer ficar no Cruzeiro e fazer as pazes. Pessoal, não use o Flamengo. Isso aí é muito feio, né? Muito feio mesmo, né? Principalmente quando se trata de profissionais, quando se trata de jogador, né? Porque pelo outro lado tem um jogador, né? Pelo que eles falaram, Luiz Araújo estava de acordo dessa negociação, né? Eu acho que não teve nada a ver. O Flamengo não queria negociar, Luiz Araújo não queria ir, e só Matheus Pereira, né? Só Matheus Pereira e os cruzeirenses, né? Mas ainda bem que apareceu a verdade. Fique no vídeo até o final que vocês vão entender o que eu tô falando. Já quero aqui deixar créditos do vídeo, né? É o canal Opina Porco, o link tá na descrição, né? SBT Rio também, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram sobre essa negociação. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Outra notícia que movimentou bastante também é essa negociação envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo. Mano. Matheus Pereira teria sido oferecido ao Flamengo em troca de outro jogador. E o Flamengo teria até aceitado a princípio. Mas quando o Cruzeiro falou que o jogador que eles queriam era o Luiz Araújo, o Flamengo saiu de cena. De acordo com a gestão do Flamengo, nenhum jogador hoje considerado titular no elenco tá para negócio. Todos são inegociáveis. E o Luiz Araújo se encaixa dentro desse perfil de jogador inegociável. Então, a princípio, os caras mostraram um interesse pelo jogador, mas no fim não quiseram. Eu vou ser muito sincero com vocês. Acho que o Luiz Araújo hoje é um cara que entrega muito mais. E quando eu falo entrega muito mais, eu não tô falando só da questão esportiva. Primeiro que eu não gosto do futebol do Matheus Pereira, tá? Não gosto do futebol dele. Ele é aquele jogador para compor elenco. Só que tem um problema. Existem algumas situações que aconteceram nos bastidores do Cruzeiro que estão fazendo com que o Cruzeiro dê linha na pipa e queira dar linha na pipa logo com ele. Tem algumas situações aí de relacionamento de bastidores, porque parece que não é muito legal. Ele andou falando que queria ir pra Europa, que não tinha intenção de ficar no Brasil. Saiu umas conversas meio tortas assim em relação ao ambiente interno do Cruzeiro, que na verdade não tá nada bom. O técnico Jardim, ele falou ali, na real, que ele não escolheu os jogadores que estão ali na equipe, ele não montou o planejamento. Então agora parece que o Cruzeiro tá querendo assim, sabe, negociar alguns jogadores, tentar alguma coisa no mercado para poder de repente trazer outras contratações que estejam mais encaixadas no perfil ali do Jardim. Então, o Cruzeiro, eu sinto muito, mas vocês vão ter que se contentar com isso. Vocês têm aí uma Evoque 2012, que é o Gabigol, uma Evoque 2012, e aí, meu amigo, você prepara. E você também tem uma BMW 2010, que acende a luzinha do óleo toda hora. Sabe a luzinha toda hora? Não para de pingar óleo? Então, que é o Dudu, né? Então assim, ainda tem mais, né?
Ainda tem o Cássio, mano, enfim, o Cruzeiro tem muita coisa. O Cruzeiro montou, sabe, uma garagem de carros de luxo antigos? Sabe aqueles carros que tem alguns defeitos crônicos? Que se parar na garagem, meu amigo, é prejuízo pra você. E o mecânico, na hora que vê o cara chegando com um carro desse assim, o mecânico tá lá de boa, né, pensando, nossa, como que eu vou pagar as minhas contas esse mês? De repente, estaciona uma Evoque 2012. Nossa, aí você salvou, cara, né? Você fez uma solidariedade à família. Ah, Neto, mas é um bom carro. Cara, é um excelente carro. O Evoque é um baita carro. BMW também é um baita carro, mas assim... Tem que tomar cuidado com o ano, com a quilometragem que vocês compram, porque pode ser prejuízo. É aquele negócio, são uns carrões, só que se cair na oficina... É prejuízo. Então o Cruzeiro tá tentando aí se livrar de algumas coisas dessas daí. Mas assim, pessoal, o Matheus Pereira também, ele tem outra questão que envolve ele. Tem alguns atletas que eles sofrem de uma síndrome. É uma síndrome muito comum, relativamente comum dentro aqui, principalmente do futebol brasileiro, que acomete algum desses atletas, que é a síndrome do eu me acho maior do que eu realmente sou. É isso. O Matheus Pereira, ele é um Breno Lopes 2.0. Tipo assim, o Breno Lopes é 1.8, ele é o Breno Lopes 2.0. Ah, Neto, é turbo. Não. Não é turbo. Um é 1.8 e o outro é 2.0. É isso. Tem nada assim de 2.0 turbo. Não. Esse é o Matheus Pereira. Para um jogador, para compor elenco, pode até ser que sim, mas depende também o influenciador que ele é dentro de bastidor. Se for um jogador que é um influenciador negativo, o cara ele tá visando a Europa. Então ele tá querendo sair. Teve o nome dele sondado também no Palmeiras. Eu não aprovei a contratação, embora muitos palmeirenses, nossa, excelente jogador e tal. Eu não aprovei não. Eu não aprovei a contratação, não. Ele teve o nome sondado no Palmeiras também, porque, mano, ele tá querendo vazar pra Europa. E hoje em dia, os clubes que são uma ponte e um acesso mais fácil pra Europa é Palmeiras e Flamengo. Só que o cara já chegar num clube com a cabeça na Europa... a primeira janela que abre aí a contratação aleatória que colocar na mesa, ele já começa a forçar uma saída. Então, é um jogador que... de caráter, sei lá, de bastidor, eu não teria confiança de trazer, não. A melhor coisa que o Flamengo faz é recusar, né? Foi recusar e ficar com o Luiz Araújo, que é um cara muito mais, parece que focado no agora. Nem se compara, né, pessoal? E realmente ali na carreira dele dentro do Flamengo. E outro assunto também do Flamengo é que eu tava vendo lá no Paparazzo Rubro Negro, depois também a informação foi passada lá na Placar TV, né? Saíram em alguns jornais também e também algumas páginas das redes sociais que o presidente do Flamengo, ele não quer negociar os direitos de transmissão no exterior com a Libra. O que acontece? O presidente do Flamengo, ele já tinha saído na semana passada contra a Libra, tá? Querendo dizer assim, que o Flamengo, ele tá tendo uma desvantagem financeira muito acentuada e ele desejava rever o contrato com a Libra, porque ele quer ver se consegue forçar valores maiores. Porém, além desse contrato com a Libra, você tem o contrato das transmissões nacionais e também de transmissões externas, ou seja, né, para o resto do mundo, para o exterior. E aí o BAP agora, ele deseja cortar as relações com a Libra para os contratos no exterior e o Flamengo negociar isso sozinho. Ou seja, o Flamengo ser o seu próprio representante. É o mercado exterior para os outros países. Isso porque, mais uma vez, o Flamengo, né, o presidente do Flamengo, justifica que o Flamengo está tendo prejuízos financeiros. E eles, negociando esses direitos por fora, eles poderiam alavancar a questão financeira aí. E o pessoal fala em valores de 100 milhões de reais. É muita grana. Galera. O mercado do futebol está inflacionado, mas 100 milhões ainda para clubes aí aqui no Brasil é muito dinheiro, né? Por 100 milhões, sei lá, você consegue eventualmente trazer um ótimo jogador, ou às vezes 2 bons jogadores para compor elenco, ou às vezes simplesmente jogar no fluxo de caixa e trabalhar essa grana. Isso, inclusive, foi uma das promessas de campanha dele. Tirar o Flamengo
de situações ali de desvantagem financeira em relação aos contratos com a Libra e também negociar isso de maneira independente como ele quer fazer. Então o que acontece? Os contratos para dentro do Brasil ele quer rediscutir e os contratos externo para fora do Brasil ele quer assumir o comando e negociar de forma independente, o próprio Flamengo negociar isso. Inclusive, se você pegar hoje dentro ali da gestão do Flamengo, pessoas que compõem o Flamengo são pessoas que vieram também da direção esportiva aí de certas emissoras de televisão. Então isso facilitaria o manejo desses direitos de transmissão para algumas pessoas que podem questionar, Neto, mas será que o Flamengo tem pessoas que são tecnicamente boas para lidar com esse tipo de negociação? É um questionamento muito interessante, mas hoje na gestão do BAP tem pessoas que compõem lá a gestão dele, que fazem parte, que fizeram parte, né, de comandos, de diretorias de veículos de transmissão esportiva, então eles têm esse know-how de experiência, essa expertise para fazer isso. Eu acho que dá mais grana mesmo. Sem sombra de dúvida, porque o que acontece? Quando você vende os seus direitos ali para a Libra ela vai diluir isso. Então ela vai te pagar um valor fixo e vai explorar isso da forma que ela quiser. Então vamos supor que ela vá lá e te dê 100 milhões de reais. Aí ela vai pegar e ela vai vender ali para um streaming por 10 milhões. Aí ela vai vender para TV aberta por 50 milhões. Dá 60. Aí ela vai lá, fala com algumas TVs de outras regiões do país, vende por mais 20 milhões. Aí ela vai lá, fala com mais uma plataforma de streaming, vende por mais 30 milhões. Com isso, ela vai aumentando o fluxo financeiro. Então ela pagou para você um valor fixo e ela negocia isso variável. Acredito que seja uma atitude correta e inteligente da gestão do Flamengo em fazer isso. Pelo menos essa é a minha opinião. Realmente, negociar de forma independente. Se eles tiverem um corpo técnico para fazer esse trâmite e essa negociação, me parece muito viável. Neto, você acha que isso pode trazer algum problema de relacionamento para o Flamengo com a Libra e tudo mais? Galera, vamos lá. A Libra, ela prometeu tudo e não entregou nada. A Libra até agora, ela só mostrou apenas ser um bloco comercial. Em nenhum momento ela chamou briga com a Confederação Brasileira de Futebol. Em nenhum momento ela reuniu as equipes protestando por melhores investimentos no futebol. Ela fez isso? Ela fez alguma campanha de incentivo ao impedimento semiautomático aqui no Brasil? Para modernização dessa prática? Para profissionalização de árbitros? Não. Ela só está cuidando do dinheiro e de direitos de transmissão, ou seja, puramente comercial. O interesse é puramente comercial. Então, se o Flamengo for ter um choque de relacionamento com a Libra, nesse momento agora é irrelevante. Porque a Libra só faz isso, é direito de transmissão. É isso e apenas isso. E o Flamengo não vai deixar de ser consumido pelos seus torcedores. Vocês concordam comigo? Que nesse momento o Flamengo vive um ótimo momento interno de bastidor? Tem um técnico que representa a torcida, tá com um time bom, tem encontrado bons resultados, tem apresentado um futebol também mais consistente. Então, nesse momento agora, o Flamengo também não vai sofrer para vender isso. Talvez seja o melhor momento do Flamengo realmente investir em mecanismos de fazer essa negociação de maneira independente. Galera, a gente pode dar para as pessoas que tentar trazer essa diferença do futebol antigo para o futebol atual é principalmente a posição do atacante. O atacante antigamente ele dificilmente fazia uma marcação alta, ele dificilmente tinha alguma responsabilidade defensiva. O atacante no lúdico era o quê? Fazer gol. Hoje em dia não. O Michael, o Everton Cebolinha ou que seja outro ponta do Botafogo, que seja era o Luiz Henrique, o Júnior Santos, esses caras eles têm duas funções dentro de campo. Não só gerar jogo, fazer gols, mas também recompor defensivamente e conseguir fazer esses piques para poder você fazer o perde pressão, que é um aspecto que o Felipe Luiz usa muito, que está bem na moda no futebol mundial. Então o cara ele se desgasta muito mais, ele tem muito mais funções do que antigamente um atacante tinha. Então, por exemplo, você ter um elenco extenso, ele faz com que você mantenha essa intensidade os 90 minutos. O
grande diferencial do Flamengo não é só o seu elenco, não é só o seu treinador. É quando chega no segundo tempo, enquanto os outros times têm jogadores de menor nível no seu banco de reservas, o Flamengo consegue fazer trocas que mantêm o mesmo nível. Trocas do mesmo nível de jogador. Ou seja, sai o Cebolinha, entra o Bruno Henrique na esquerda. Sai o Michael, pode botar o Bruno Henrique. Lá na direita, sai o Plata, entra o Luiz Araújo. São jogadores da mesma prateleira. Você pode ter uma preferência ou outra aqui, mas o Flamengo consegue manter essa intensidade e por isso que é muito importante você ter um elenco grande. Então, o futebol hoje em dia, ele exige muito mais do atleta do que ele exigia antigamente. Se você não tem condições plenas físicas, você dificilmente vai conseguir cumprir suas funções. Atualmente, no Flamengo, isso ainda é maior, porque eu conversei com pessoas que eram do departamento médico na temporada passada e falaram isso, que o estilo de jogo do Felipe Luiz é muito mais intenso. Exato. E que os jogadores são muito mais exigidos fisicamente. E a gente pode ver aí nesse começo de temporada. Nós mesmos já comentamos sobre ele ser hoje o único treinador brasileiro jovem que tem esse estilo tão intenso como a gente olha dos treinadores que são importados. Isso vai fazer com que os atletas sejam mais exigidos e a chance de ter uma lesão muscular é maior. Claro. E aí entra o papel do departamento médico. Qual é? Minimizar o problema. Chamar, conversar com o Felipe Luiz, e é óbvio que isso já acontece, e fazer um alerta. Ó, tal jogador tem um risco maior de lesão. Com o Flamengo, com o Felipe Luiz, isso vai acontecer a todo momento. O bom é, ele tem um elenco muito bom à disposição, como o Pedrosa mencionou. Sai o Cebolinha, entra o Michael. Aí sai o Michael, sai Cebolinha, entra Bruno Henrique para fazer esse papel. Aí do outro lado entra o Luiz Araújo. Então, eu acho que o Felipe Luiz ele não pode reclamar. Araújo. O que tem esse negócio com o Matheus, do Cruzeiro? Matheus Pereira? Ué, que coisa é essa aí? Você não tá... Ô, Pedrosa, não era ele que outro dia falou que não sei o que de não que lá, não quero mais, não sei o que lá? Quem, pode Araújo? levar? Não. Não, você isso tá aí tem mais de um ano. Tem mais de um ano que ele falava. Você tá É um jogador que estava vivendo um momento que na cabeça do Vene não era tão bom na tomada de decisão. Mas o Luiz Araújo, ele é um jogador que evoluiu muito. Deixa ele ir, Vene. Não vai fazer falta pra você. E não é só na minha cabeça. Isso aí era uma opinião geral no começo da passagem do Luiz Araújo. Geral. Ninguém do Pedrosa, geral. Eu não tinha Inclusive, ainda tem que ler torcedor rubro-negro. É sério mesmo. Às vezes, a torcida do Flamengo tem hate demais. Tem gente apoiando uma possível saída do Luiz Araújo pro Cruzeiro e vindo o Matheus Pereira. Gente, isso é um absurdo. O torcedor que fala isso, sinceramente, não está acompanhando o futebol do Luiz Araújo nos últimos meses. Eu não vou nem falar em 2025, porque em 2025, na minha concepção, ele tem sido o principal jogador. Tudo bem, tem o Bruno Henrique também. Beleza, tem o Bruno Henrique. Tem o Gerson também. Mas, cara, ele tá aí top 5 fácil atualmente. O próprio Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, falou, cara, eu tô indo pra casa me sentindo mal, porque eu não tô conseguindo colocar o Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá me fazendo ter esse sentimento. Mas o ponto é, Vene, o que eu queria te perguntar, ele ficou insatisfeito? Ele tá insatisfeito com essa situação? Vamos lá, vamos trazer todos os lados. Tudo começou quando a Rádio Itatiaia, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, noticiou que Flamengo e Cruzeiro costuraram um acordo pela troca. Ida Luiz Araújo, vindo Matheus Pereira. E que a troca não aconteceu porque o Matheus Pereira não quis. Isso me chamou a atenção. Primeiro, vamos lá, o Matheus Pereira não querer porque ele está insatisfeito no Cruzeiro. E segundo, o Flamengo topar envolver o Luiz Araújo. Eu procurei o Flamengo me disse o seguinte, versão do Flamengo. O Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, ligou pra gente, oferecendo o Matheus Pereira, a gente ficou animado, beleza, a gente gosta do jogador. Só que aí o Cruzeiro foi e pediu o Luiz Araújo, envolvido na negociação, porque o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, é apaixonado no Luiz Araújo. E aí o Flamengo falou, não, Luiz Araújo a gente não negocia, pra gente é inegociável. Procurei o Cruzeiro, aí eles emitiram uma nota oficial dizendo que um intermediário, um empresário, ligou pro Flamengo, que o Flamengo tinha topado fazer a negociação e que o Matheus Pereira não quis ir. Procurei os empresários do Luiz Araújo. Me falaram que em nenhum momento eles toparam o projeto do Cruzeiro, que o Luiz Araújo está muito feliz no Flamengo, mas que eles entendem que o Luiz Araújo precisa sim de uma valorização nesse momento. O que dá a entender? Salarial ou dentro de campo? Salarial. Salarial, porque no Flamengo eles falam isso, que agora os empresários do Luiz Araújo querem uma renovação, querem sentar para conversar para renovar o contrato. E tá certo, sendo que o contrato dele não tá certo não. Tá não? O contrato dele é até 2027. Ainda tem muito tempo para conversar sobre isso. Tempo. Muito tempo. Então assim, eu trouxe aqui todos os lados e agora eu vou dar a minha opinião do que aconteceu. Qual é a minha opinião. Isso não quer dizer nada. Eu acho que o Cruzeiro, de fato, não vai utilizar o Matheus Pereira. O Cruzeiro queria a contratação do Luiz Araújo e eu acho que eles tentaram fazer
fazer uma negociação com o Flamengo. O Flamengo ficou animado com o Matheus Pereira, mas quando eles citaram o Luiz Araújo, aí o Flamengo foi e recuou. Tanto é que no Flamengo falaram assim, beleza, eles querem fazer uma troca, a gente bota aí o Lohan, a gente bota outros jogadores que na nossa concepção a gente não vai utilizar aqui. Por que eles querem o Luiz Araújo? O Luiz Araújo tem que ficar no Flamengo, jogador extremamente importante, gente. E o Matheus Pereira, ele já tinha dado uma declaração que ele não queria ficar no Brasil. E que ele estava feliz no Cruzeiro, mas ele não queria ficar no Brasil porque ele queria cuidar do filho dele na Europa. E ele quase foi pro Zenit, inclusive. Sim. Foi uma questão de documentação. E ele já teve problema de relação com o Léo Jardim do também. próprio atleta, não teria coerência ele vir pro Flamengo, concorda? Que ele falou que ele não gostaria de ficar no futebol brasileiro. Então, assim, eu entendo também o lado do Matheus, né? Ô, Lucas... Pessoal, toda a verdade aparecendo sobre a questão aí de Matheus Pereira e Luiz Araújo, né? As conversas só totalmente diferentes, né? E pela manhã a gente recebe a informação que Luiz Araújo tinha aceitado, que o Flamengo tinha aceitado e Matheus Pereira plecou, né, essa ida dele para o Flamengo, né? Quando na verdade é uma situação totalmente diferente, né? Vocês viram aí, né? Cruzeiro procura o Flamengo, perguntando se o Flamengo tem interesse em Matheus Pereira. Flamengo, ok, tem interesse sim. E o Cruzeiro queria uma troca por Luiz Araújo. O Flamengo não. Luiz Araújo não. Tem Lohan, tem outros jogadores, né? Mas Luiz Araújo, esqueça, né? Mas as informações que chegam de Minas é que Matheus Pereira recusou o Flamengo. Pessoal, acho que vocês são inteligentes o suficiente para saber. Vamos lá. Recentemente, Matheus Pereira deu uma declaração dizendo que queria sair do Cruzeiro. Ficou claro. Inclusive, a mídia traz em primeira mão sempre. Ele já teve problema com esse treinador que está lá hoje, né? Então, ele fez declarações que queria sair do Cruzeiro. O Cruzeiro cai fora do Campeonato Mineiro, jogando mal. 3 vitórias no Campeonato Mineiro. Não conseguiu vencer o América Mineiro em 3 jogos, não venceu nenhum jogo. Cruzeiro jogando mal. Aí surge essa informação. Para um entendedor, meia palavra basta. Surgiu essa informação, ele dizendo que quer recusar o Flamengo para fazer as pazes com a torcida do Cruzeiro, né? Não use o Flamengo, cidadão. Aqui não. Primeiro que, vamos lá, hoje, Luiz Araújo é 3 ou 4 vezes mais jogador do que esse Matheus Pereira, né? Não, mas Matheus Pereira já jogou bola, já. Vamos ali, ele jogou 3 meses. Acho que o ano passado, inclusive, eu acho que ele chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. 3 meses ele jogou muita bola, ok. Mas, o que adianta você trazer um jogador que jogou bola 3 meses, né? O Flamengo não ficou com o Gabigol, que jogou 3 anos seguidos, sendo o maior artilheiro do Flamengo, ídolo do Flamengo, não ficou com o Gabigol. Aí vai comprar um jogador que jogou bola 3 meses, pessoal? Não faz sentido, né? Aí, toda a verdade aparecendo, né? O Flamengo em nenhum momento envolveu o Luiz Araújo em negociação. Os empresários de Luiz Araújo, em nenhum momento, envolveu o Luiz Araújo em negociação. Só Matheus Pereira que recusou esse negócio, né? Incrível, né? Mas a gente já entendeu, né? Entendeu a jogada? Para ele fazer as pazes lá com o Cruzeiro, né? Veio à tona essa situação aí, dizendo que ele recusou, né? Simplesmente isso. Fazer as pazes com o Cruzeiro, né? Mas parece que o Cruzeiro lá tá uma panela de pressão, né? Notícias não são as melhores possíveis, né? O Flamengo inicia a preparação aí para enfrentar o Vasco, né? Nesse sábado. Com o desfalque, né? Desfalque de Danilo, né? Danilo vai ser preservado, né? Como a mídia mesmo aí falou. Esse futebol intenso que o Flamengo apresenta, mais até mesmo do que o futebol lá apresentado por Jorge Jesus. O Flamengo vai ter problema com questão de jogadores, né? Dificilmente o Flamengo vai dar uma sequência aí de 2, 3 jogos seguidos para a mesma equipe, né? Os mesmos jogadores, não. Vai sempre estar preservando, né? Até porque a carga de jogos são grande, a carga de treinos são grande. Claro, quando começar os principais competições, eu creio que talvez o Flamengo vai diminuir um pouco essa carga, né, de treino físico, né? Mas é isso aí. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer uma preparação já pensando em não perder jogadores lesionados, né? A intensidade dos times de Felipe Luiz, a gente viu que
é muito grande, né? E a gente espera que não tenha o mesmo problema do ano passado, né? O ano passado o Flamengo foi muito prejudicado, né, pelas lesões, né? O Flamengo vinha bem, claro, vinha um treinador também que a gente não via futebol, né, no time do Flamengo, mas tinha jogadores que individualmente poderia ter decidido, né? E mesmo com esses grandes jogadores, o Flamengo perdeu vários jogadores aí lesionados, ficou de fora das principais competições, né? Mas esse ano a gente espera que seja totalmente diferente, né? Sobre Matheus Pereira, eu peço aí para você deixar também sua opinião aqui, deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.